Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma aula mais participativa, uma aula onde eu vou colocar vocês para falar um pouco e vai ser uma aula mais tranquila, tá? Eu sei que o Leandro passou na outra aula, eu estava vendo, muito conteúdo, teve aula lá que o conteúdo estava pesado, a gente sabe, mas agora é um momento um pouco mais tranquilo de trabalhar, de passar para os alunos e entender como funciona, como pode funcionar esse xadrez na escola, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no grupo. Não, competições de xadrez, ninguém falou. Então, beleza. Tá? Vocês entenderam os formatos de jogos que o Leandro passou na outra aula? Ficou alguma dúvida? Não ficou. Ele é bem sucinto, né? E depois ir aplicando, vai fundamentando mais, vai mostrando mais os conceitos, né? Mas tantos vídeos que foi postado lá, dá para ter uma ideia da lógica do processo do jogo, assim, né? Da competição, do sistema, de como funciona. Sim, eu acho que o mais importante que ele estava explicando nem era a ideia de como pensar só no xadrez na escola, né? De pensar só o xadrez como competição séria. Mas é assim, porque chega no momento que o aluno quer disputar os jogos intercolegiais, quer disputar lá da cidade, e muitas das vezes os professores chegam lá e não sabem o que está acontecendo. O professor chega às vezes no campeonato, pô, meu aluno ficou empatado com o outro, por que o outro ficou na frente, né? E aí, se ele sabe o básico daquilo ali, ele pode simplesmente fazer igual um aluno meu fez uma vez. O meu aluno estava num torneio de xadrez, e ele jogou contra um menino que ele ia jogar contra um menino que ele nunca tinha ganhado na vida, só que ele tinha 4 pontos no torneio, e o segundo lugar tinha 3,5 pontos. O segundo lugar era esse menino que ele ia jogar e mais um outro menino. Aí o que ele fez? Ele virou e falou assim para mim: olha, eu tenho 3,5 pontos, eu tenho 4 pontos, meu adversário tem 3,5, o que eu faço? Eu peguei a classificação, olhei ela assim, fiz uma conta relativamente rápida e falei para ele: se você empatar com o seu adversário, você vai fazer 4,5 pontos. Mesmo que o outro jogador vença, você vai ficar na frente dele. E aí ele pegou, porque eu fiz lá pelos critérios de desempate, ele estava jogando contra esse menino que ele nunca tinha ganhado. O menino cometeu um erro, ele ganhou uma peça do menino. Quando ele ganhou a peça do menino, ele esticou a mão para o menino: você aceita o empate? O menino olhou para o tabuleiro com uma peça a menos. E uma peça a menos. Nunca tinha sido esse meu aluno nunca tinha sido campeão, porque aquele menino ganhava as etapas e ele não era campeão. Ele sempre ficava em segundo, terceiro. Ele virou pro menino e falou assim: você aceita o empate? Quando ele acabou de capturar a peça, o menino olhou assim: aceito. Por quê? Porque quando ele aceitou o empate... Boa noite, Angeline. Quando ele aceitou o empate, o que aconteceu? Ele foi campeão. E o adversário dele ficou em terceiro. Se o adversário dele tivesse continuado jogando e tivesse perdido, que é o que ia acontecer, porque o meu aluno jogava bem, ele ia ficar em sexto, sétimo. Então, o fato dele ter o fato de eu saber as regras, saber um pouco... Boa noite, Renata. O fato de eu saber um pouco, sim, do que acontece de critérios de desempate, me fez com que eu indicasse para o meu aluno que valia a pena empatar. E aí ele acabou sendo campeão desse torneio. E quando acabou o torneio, ele chegou lá fora, veio correndo. Antes dele abraçar o pai dele, ele me abraçou, porque eu que dei a dica para ele. E aí o pai dele veio me agradecer e tudo. Mas assim, porque um pouquinho que a gente aprende, desse a gente pode ajudar um aluno nosso, tá? Mas agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais da realidade da escola. Como eu posso organizar? Já sei de como funciona
para organizar no sistema suíço, lá de 5 rodadas, 4, Leandro explicou. Quem tiver dúvida me pergunta que eu respondo. Já sei que no Turing é todos contra todos, são todos contra todos, né? É um sistema muito difícil da gente usar na escola, mas eu vou mostrar aqui hoje para vocês como a gente consegue usar todo mundo contra todo mundo dentro da escola. Vou mostrar isso para vocês. E vocês também aprenderam eliminatórias, né? Vocês também aprenderam, não estou vendo quem entrou aqui agora. Vocês também aprenderam como fazer torneios eliminatórios. O maior problema do torneio eliminatório dentro da escola é que você deixa aquele aluno ocioso. Se você tiver uma turma muito grande, aquele aluno ocioso ele acaba atrapalhando o torneio dos outros. Quem que entrou? Rodrigo? Quem que é o Rodrigo que eu não lembro? Boa noite. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui é, a ideia nossa é jogos adaptados, agora, organizar torneios de jogos adaptados dentro da escola. Nós temos três ideias de jogos adaptados dentro da escola. Deixa eu mudar minha tela aqui. Nós temos 3 ideias de jogos adaptados dentro da escola. Aqueles jogos adaptados que a gente está trabalhando movimento de peça, aqueles jogos adaptados que a gente está trabalhando planos e os jogos adaptados que a gente vai trabalhar checkmate. Vocês viram no outro curso que nós temos um monte de jogos adaptados e a ideia de cada jogo. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente tem lá 36 aulas no ano mais ou menos numa turma. Eu não tenho que imaginar que eu vou chegar numa escola e vou fazer 30 torneios. Eu não vou. Quantos torneios eu vou organizar durante o ano numa escola? Eu vou organizar um torneio no Festival da Família, aquela escola que tem festa da família. A gente vai organizar às vezes um torneio ou uma brincadeira de xadrez. Eu vou organizar um torneio de xadrez nas férias de julho. Por quê? Porque a última semana de aula ali é semana de prova, é semana que nem todos os alunos vão. Então a escola quer que os alunos compareçam. Então a gente organiza um torneio naquela semana, segunda semana de julho ali, exatamente para os alunos não faltarem aula, porque eles querem jogar o torneio. Então a gente organiza um torneio ali. A gente organiza um torneio na Semana da Criança, lá em outubro. Só que o legal é, quando você tem possibilidade de criar esses torneios com jogos adaptados, você cria variantes diferentes na escola. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar no seu torneio de julho, por exemplo, quem vai ganhar vai ser o Miguel. Aí você vai chegar no Festival da Família, quem vai ganhar vai ser o Natan. Aí você vai chegar na Semana da Criança, quem vai ganhar vai ser a Renata. Mas é porque a Renata joga melhor do que o Miguel, ou que melhor que o Natan? Não. Porque você trabalhou jogos diferentes, formatos diferentes, não de torneio, mas de jogos. Então são jogos adaptados que você vai usar nesses torneios dentro da escola. E aí alguns dos jogos vão envolver sorte, outros vão envolver planos, elaboração de planos, porque se você faz somente torneios da forma tradicional, somente 1, 2, no máximo 3 alunos vão ser campeões. Que são aqueles que mais se destacam na sala. E aí, se só eles são campeões dos torneios, os outros desmotivam. E aí é melhor a gente motivar todo mundo. Se você cria uma modalidade diferente, faz uns 3, 4 torneios durante o ano aí, tá bom, não precisa ser mais que isso. Você consegue motivar todo mundo aí. Tá bom? E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre o torneio? Vamos lá. Hoje é para vocês participarem, hein? Eu e Leandro, a gente conversou muito hoje e a gente achou que vocês precisam participar muito hoje. Renata, fala comigo. Antes da gente começar, Renata, essa parte aqui. Olá. Como é que a gente pode trabalhar, Renata? Como é que a gente pode trabalhar um torneio de movimento de peças numa aula de 50 minutos?
Você viu que aqui é enrascada, né? Que eu jogo no fogo mesmo, né? Então, Jogo no fogo e se vira. Vamos lá. Eu sei que você... Oi? por grupo, Olha só. dividir a sala em grupos. Excelente ideia. Pensa no seguinte, gente. Se a Renata dividiu a sala em grupos, tem menos partidas ao mesmo tempo. Se tem menos partidas ao mesmo tempo, a chance de uma partida agarrar é menor. Então já pode ser que dê tempo. Dependendo da modalidade que ela jogar, vai dar tempo. Dependendo da modalidade que ela jogar, não vai dar tempo. Mas, por exemplo, ela aprendeu alguns jogos em grupo. Jogos em grupo nem é esse tema, é a aula que vem. Mas já que ela falou, eu vou falar, por exemplo. Ela aprendeu, por exemplo, que a gente tem a Corrida Maluca, que é um jogo adaptado de xadrez. O objetivo é capturar o rei. Ela pode dividir a turma dela em 6 grupos e fazer um campeonato. Ao mesmo tempo, ela vai ter 3 jogos só rolando e ela vai usar grupos com 6 pessoas em cada grupo. Ela montou nem 6 pessoas, dá menos até. Se ela tem 30 alunos na sala, ela vai montar 5 grupos com 6 ou então 6 grupos com 5 e vai fazer o jogo maravilhosamente bem. Vai gastar menos de 50 minutos e vai resolver. Só para trabalhar movimento de peça, por exemplo. Bem tranquilo. Vamos lá, deixa eu pensar aqui agora. Para trabalhar de maneira individual. Ô, Natan, você imagina como a gente pode trabalhar algum torneio de maneira individual que trabalhe só movimento de peças? Vou te dar uma dica. A gente tem um jogo que a gente ensinou para vocês no curso de professores, que é um jogo de execução curta, um jogo rápido. É Guerra de Peões? Guerra de Peões, excelente jogo. A gente pode trabalhar uma batalha de peões mesmo, fazer um torneio dentro da sala de aula com batalha de peões. Por quê? Cada jogo da batalha, uma criança que vai jogar batalha de peões na sala de aula, a partida dela ali dura 5 minutos. Então você consegue fazer com que ele jogue tranquilamente ali 5 jogos desse torneio. Porque quando a gente está pensando no torneio, a gente tem que pensar que não é o tempo que ele joga somente. Porque tem o tempo que ele joga, o tempo que você vai avisar quem vai jogar contra quem, porque não é um só, né? Então, assim, você tem uma turma lá com 20 alunos. Você só vai começar, por exemplo, se você está fazendo um sistema suíço, em 5 rodadas, por exemplo. Você vai esperar acabar toda a rodada, os 10 jogos, para começar um novo. E aí, quando começar um novo, você vai ter que falar para cada aluno com quem que eles vão jogar, ou então imprimir na impressora quem cada um vai jogar, ou vai ter que escrever no quadro, olha o tempo que você perdeu. Então, se eu quero fazer isso numa aula, jogos curtos. Ou então, jogos em dupla. A Renata perguntou se tem mais alguma internet falhando. A minha tá ótima, mas eu tô ouvindo bem. Renata, parece que é só a sua, tá? Qualquer coisa, depois o que você não pegar, você lembra do tempo mais ou menos que foi e dá uma olhadinha na gravação, tá? Eu vou ver se o isso fica melhor. Tá. Então, olha só. Ô, Natan, a Batalha de Peões é um excelente jogo que a gente pode fazer. Essa Batalha de Peões eu posso colocar mais peças para fazer um torneio e posso fazer um torneio dentro da sala de aula tranquilamente, tá? Ah, mas eu não quero fazer a Batalha de Peões porque tá muito um torneio porque está muito no início do ano. Tudo bem, não precisa, mas você já sabe que pode. Você pode dar para os alunos também, fazer uma enquete. Você escolhe 5 jogos diferentes, adaptados, e fala com eles, olha, agora em julho nós vamos fazer um torneio de xadrez. E vocês vão escolher qual modalidade. Eu vou entregar um papelzinho para cada um, vocês vão ter que votar. E não pode olhar o voto do amiguinho, porque o voto é secreto. E aí eles vão votar como se fosse uma eleição mesmo. Você cria uma urna brincando lá com uma caixa de sapato. Eles vão lá, vão botar um númerozinho deles, eles vão adorar. E aí você deixou eles escolherem, por exemplo, um torneio. Só que você filtrou. Você botou só os jogos que você queria que fosse um daqueles. E aí é tranquilo. Mas... Professor, falar. Nessas competições na escola,
Se usa o relógio ou é o tempo é livre? Vamos lá, Natan. 90% das escolas não tem relógio de xadrez. Tá? A maioria das escolas não pode usar o celular. Sim. Então vamos lá, vamos adaptar isso aí. Primeiro, se a sua escola tem um relógio de xadrez para todo mundo, maravilha. É um mundo muito bom, perfeito. Você pode usar esse relógio para fazer o torneio com os alunos. Se a sua escola autoriza celular e você está usando, por exemplo, uma turma de 5º ano, que a maioria já tem celular, ou ensino ou adolescente, que todo mundo tem celular, você pode combinar com os pais, para os pais baixarem um aplicativo, Chess Clock, ele vai ter o aplicativo no celular. Lembrando que você não precisa que todo mundo leve o celular, você só precisa que metade da turma leve o celular, né? Porque é um contra o outro. E aí, se você trabalha em dupla, por exemplo, 2 contra 2, você precisa que 1/4 da turma, só 25% da turma tem que levar o celular com o aplicativo. Ou seja, se alguém não tiver o celular, facilita mais ainda usar o aplicativo do celular. É uma possibilidade super viável. Quando eu trabalho no 5º ano, eu tento, às vezes, quando eu quero fazer o campo competição com eles, eu peço para eles baixarem um aplicativo de xadrez. Mas como eles já são alunos meus desde o 2º, 1º ano, a maioria já tem no celular de alguém o aplicativo de xadrez. E aí a gente leva. Tem escola que tem tablet para os alunos, não sei se é realidade, que os alunos que podem pegar o tablet, aí você vai lá na secretaria, pega a chave de onde estão os tablets, pega lá 15 tablets e usa o Chess Clock nesses tablets. É uma outra possibilidade também muito viável, tá? Essa dos aplicativos, escolas que tem tablet, é mais fácil que o relógio. Porque o tablet ele usa para qualquer coisa, o relógio ele só vai usar para xadrez. E o tablet os alunos vão usar para fazer uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de matemática. E o xadrez não, vai o reloginho. E aí um relógio de xadrez hoje custa... O mais barato é R$100. E aí se você pensar, uma escola comprar aí 15, a escola tem que investir R$1.500. Nem toda escola quer investir isso, tá? Aí, mas algumas escolas querem investir no tablet, por exemplo. Ou já tem o tablet, tá? Então essa é uma possibilidade. Mas vamos imaginar que você não tenha relógio. Se você não tem relógio, você tem que pensar em algumas situações. Primeiro, vão ter situações que o seu torneio não vai ter 5 rodadas. Você vai fazer um torneio com 4 rodadas. Por quê? Porque chegou no final da 4ª rodada, você tem ali 2 que possam ser campeões. E aí você vai trabalhar com 2 campeões. E vai trabalhar com 4 ou 5 em segundo lugar. Na verdade, não é segundo, seria terceiro, né? Mas você vai trabalhar tranquilamente, principalmente nos menorzinhos. Você faz um campeonato, às vezes, com os menorzinhos de 3 rodadas, e no final, pega assim, quem fez 3 pontos ficou em primeiro, quem fez 2 pontos ficou em segundo, quem fez 3 pontos, fez 1 ponto, ficou em terceiro. Eles vão adorar. Se você parar para pensar, a matemática está toda errada. Mas eles são pequenininhos, eles vão chegar em casa e vão falar assim, pai, joguei um campeonato de xadrez e fiquei em segundo lugar. E para ele é lúdico isso é importante para ele. Ah, mas isso não é o certinho. Cara, eu não estou fazendo nada de errado com a criança. Eu estou fazendo ele gostar mais do jogo. Tá? Então isso é viável. Agora, nós temos aqui um jogo que ele é muito interessante para trabalhar movimento de peça. Muito. E é muito interessante organizar torneios desse jogo. E aí eu vou ensinar para vocês uma modalidade diferente de organizar torneio e que com esse jogo funciona muito bem, tá? Eu vou aqui para o editor de tabuleiro e vocês vão ver aqui, já está montadinho aqui, ó. Vocês lembram lá no curso que a gente montou aqui um jogo da velha. Eu acho que todo mundo lembra como joga o jogo da velha, mas mesmo assim eu vou colocar aqui para jogar o jogo da velha. Melhor. Vamos lá, deixa eu ver. Alguém quer se candidatar a jogar? Miguel, tá com o microfone ligado aí? Liguei agora. Eu quero.
também. Vamos lá, peraí. Quem falou foi o Miguel e o Natan? Natan pode jogar. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Vai jogar com as brancas quem estiver do lado direito. Tá? O de Sá? Oi. Quem tá do lado direito? Miguel ou Natan? Errou. Então, Natan, você vai de branca, o Miguel vai de preta, tá? Então, vamos lá. Tá certo. Natan, fala pra mim onde você quer botar o cavalo dentro desse... Não tô enxergando a tela. Ah, eu não tô apresentando a tela, né? Isso, tem que compartilhar a tela. Desculpa a minha burrice aqui, tá? Brincadeira, né? Olha que sacanagem. A pessoa esquece de compartilhar a tela. Beleza, vocês estão vendo minha tela agora? Então, Dentro desse quadrado, desse tabuleiro de 3x3, vocês têm que jogar o jogo da velha. Só vale movimentar as peças. Mas primeiro vocês vão botar as peças no jogo. Não pode botar um cavalo no meio. E não pode capturar a peça do amigo. Ok? não pode capturar a peça do amigo, nem colocar um cavalo no centro. Isso. Coloca uma... Finalidade, então. Você tem um cavalo, um bispo e uma torre só. Coloca uma das três aqui no tabuleiro. O cavalo... Na frente do bispo aí, seria D2, né? Aqui? Ah, pode nesse caso, movimentar. De onde ele estava aí, fazer esse movimento? Primeiro você coloca ele, depois você vai movimentar ele. Pronto. Não, coloque... É 4. É 4. Aqui, né? Isso. Vai, Miguel. No cavalo C5. Natan. Isso tem que ser em branco ou ele é... Aleatório. Qualquer um. Então, D4. D4 aqui. Isso. Miguel vai... Lembra que é jogo da velha, hein, gente? Vocês sabem jogar jogo da velha. Não vai deixar o amigo ganhar, não, hein? Ah, sim, qual é a lógica de ter que fechar? Ele quer fechar essa linha aqui, ó. Ah, ele quer fechar essa linha aí? É. Você tem que botar uma das duas. Na verdade, ele nem queria, né? Foi aleatório. O bispo aqui. Isso. Por uma questão lógica, né, Natan? A torre, isso. E agora o Miguel vai ter o direito de escolher aqui. E aí, Miguel? A torre em D5. E agora? E agora, o peão, o movimento, ou as peças Não. podem ser movimentadas? Os peões, eles só estão aqui para delimitar o tabuleiro. Por quê? Quando você for jogar na escola, é muito difícil que a sua escola tenha um tabuleiro de 3x3. Então eu coloco os peões em volta só para delimitar. Agora tem que movimentar daí. Agora é movimento. F6, cavalo F6. Não, mas tem que movimentar aqui dentro. Você falou F6, o cavalo vem para fora. Só vale nessas três casas que você pode andar com peça. Então é F6. O E6, cadê? Torre. Cavalo F6. Não, mas você tem que andar igual o cavalo. Ó, Sim, então torre F6. isso. Poxa. Torre F5. E agora? Eita, agora não tem como, não. Agora você vai perder, né? Porque tem... Ou você vai jogar. Oi? Não tem como... Vamos lá. Se ele jogar. impedir. Se você jogar isso aqui ou qualquer coisa, ele ganha aqui, né? Sim. E aí é o seguinte. Olha o bacana desse jogo aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Vou voltar aqui e vou colocar
na imagem que tem vocês. Aí, como é que se chama, professor, esse jogo? O jogo tem gente que chama de velha do xadrez, tem gente que chama xadrez da velha, aí você pode escolher. Sim. Tá? Aí, Então, a princípio vai colocar no tabuleiro, não tem problema, pode ser aleatório, né? O cavalo, a torre, o filho. aleatório, mas tentando formar, né, horizontal, vertical e diagonal. Formar uma linha, Sim. tá? Esse jogo, ele é muito rápido. As crianças jogam ele muito rápido. Uma partida dele para as crianças dura 1 minuto, 2 minutos no máximo. E como os tabuleirinhos já ficam montados com os peões em volta, as crianças conseguem jogar muito rápido isso. E conseguem também trocar de tabuleiro rápido. Então, por exemplo, se você pega a lista de chamada, pegou, por exemplo, a lista de chamada lá da escola, e você imprime uma folha sem ser de chamada, mas com o nome de todo mundo. E você pode ir colocando pontos para eles. O aluno ganhou de uma pessoa, você coloca um ponto. Ele ganhou de outra, você coloca um ponto. Ele ganhou de outra, você vai botando ponto. E aí você pode fazer com eles o campeonato de xadrez no formato que a gente chama de arena. O que é o formato de arena? Você determina um determinado tempo e no final daquele tempo, aquele jogador que fez mais pontos vence. Não importa se ele jogou mais partidas ou menos. Ou seja, se eu joguei 20 partidas e ganhei 15 e o Miguel jogou só 15 partidas e ganhou 14, o campeão foi eu, porque eu ganhei mais partidas. Ah, mas você jogou mais, não tem problema. Sistema de arenas acabou a sua partida, joga com outra pessoa. E na escola, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse xadrez da velha e colocar, separei a turma inteira para jogar. Mesmo que eu tenha número ímpar. Se eu tiver número ímpar de jogador, aquele jogador que está de fora, ele vai entrar no lugar do primeiro jogador que perder. Então, alguém perdeu, o que perdeu levanta. Ele já senta ali. E aí ele fica em pé. Próxima partida, alguém perdeu, ele senta no lugar. Se tiver número ímpar, maravilha, fácil. Fica mais fácil ainda. Se tiver número par de jogadores, se você quiser fazer com que 2 jogadores fiquem esperando algum acabar, por exemplo, o Angelino está esperando o primeiro acabar e logo depois dele está o Rodrigo. Acabou um jogo, o Angelino senta, aí o Rodrigo é o próximo que vai sentar. Aquele menino que estava jogando ficou em pé, ficou esperando. Pode ser também. Por quê? Como esse jogo, esse torneio, nessa modalidade de xadrez da velha, as partidas são muito rápidas, o aluno fica pouco tempo ocioso. E nesse tempo que ele aparentemente está ocioso sem fazer nada, ele está olhando os jogos e sendo árbitro das partidas, por exemplo. Então você deu uma função para ele, ele está trabalhando como árbitro na sala e está esperando a vez dele. Então é super tranquilo. Mas se você não quiser deixar ninguém de fora e tem número par de jogadores, enche a turma lá, com cada um contra o seu. Acabou seu jogo, espera algum jogo acabar. Acabou algum jogo, vai lá e troca o adversário. Você joga contra o Zezinho, o Zezinho joga contra a Mariazinha. E aí, acabou o mesmo jogo aqui. Aí inverte. Agora quem vai jogar contra a Mariazinha é o Joãozinho. E quem vai jogar contra o Joãozinho é o Ricardo. Então, contra a Mariazinha é o Ricardo. Então, vai invertendo. Tá? A ideia é, nesse formato de arena, pode acontecer de um jogador jogar contra a mesma pessoa mais de uma vez. Principalmente dependendo do tempo de campeonato. Você tem esse formato de arena, você consegue fazer ele nas plataformas online também. Consegue fazer no chess.com, consegue fazer no Lichess. Nessas plataformas, quando você coloca, por exemplo, 2 horas de torneio, vira e mexe, você joga contra a mesma pessoa mais de uma vez. Joga lá 2 vezes. Eu vou lá e jogo 2 vezes contra a Renata, por exemplo. Acontece, normal. Na sala de aula também vai acontecer. Mas você combina com os alunos de tentar fazer o mínimo possível. Acabou o jogo, troca rápido de tabuleiro. Que é ele para ele jogarem o máximo de partidas possíveis. Isso é muito importante. Esse formato de arena, em jogos que o tempo é muito curto,
ele é muito útil na escola. É melhor você fazer um campeonato no tempo muito curto, no formato de jogos muito curtos, no formato de arena, do que no formato suíço. Por quê? O aluno vai praticar muito mais aquele jogo e vai ser muito mais lúdico, muito mais interessante para a turma inteira esse jogo. Quer falar alguma coisa, alguém? Dissa, você pode arrumar um copo de água para mim? Obrigado. Oi, Renata. Daria certo. Agora eu não me lembro o nome do jogo. Mas Beleza. aquele de pontos, né? Também. Batalha de pontos. Esse formato. Isso. Dá. Olha, qualquer jogo que vamos supor que o Miguel inventou o xadrez com banco imobiliário. Tá? Inventou um jogo de xadrez misturado com banco imobiliário e sei lá, é um jogo que ele inventou lá com as regras malucas dele lá. É um jogo que demora 5 minutos uma partida. Pode fazer. Se os alunos sabem jogar o jogo dentro daquelas regras, vocês já sabem os formatos que vocês vão levar ele para fazer esse jogo. O legal, por exemplo, desse xadrez da velha, na escola é muito difícil vocês conseguirem fazer um campeonato de todos contra todos. A não ser que você faça o que a Renata falou mais cedo. Competições por equipe. Aí consegue. Se não for uma competição por equipe, é muito difícil você conseguir fazer todos contra todos. Mas, por exemplo, nesse jogo de xadrez da velha, se você colocar os alunos em dupla, jogar cada time ser 2 pessoas, você consegue, talvez, fazer todos contra todos. Tá aqui o meu copo, Otsá. Oi. Pode falar. Quando se joga em dupla, assim, às vezes não rola assim, divergência na questão de jogo, de querer jogar um lance e os dois concordarem ou é alternando. Um lance, um dos meninos joga, aí do próximo vai ser o outro. É assim? Vamos lá. 2 coisas. Primeiro, existem 2 maneiras de jogar em dupla. Uma maneira é os 2 alunos se comunicando entre eles. Obrigado. Se comunicando entre eles. Qual é a vantagem dessa maneira? Eles conseguem conversar e pensar no melhor movimento. Segunda maneira de jogar em dupla. Esse faz um movimento, depois o outro faz um movimento na vez dele. Eles não podem se comunicar. Vantagem das 2. Quando você trabalha o xadrez em dupla, com eles podendo conversar entre eles, eles estão interagindo, trabalhando em equipe e pensando mais na jogada que eles vão fazer. A qualidade do jogo aumenta, eleva. Tá? Segunda maneira, quando eles não jogam se comunicando, você tem uma excelente aula para trabalhar com eles respeito ao próximo. O amigo dele vai errar. O amigo dele vai fazer uma besteira. E aquele erro dele provavelmente vai levar derrota no jogo. Mas ele tem que aprender a respeitar o amigo dele. Então você pode trabalhar essa aula como respeito. E aí eles vão entender o respeito ao amigo. E isso vai ser também interessante, um tema bem interessante que o xadrez trabalha na sala de aula. Então isso não é ruim. Tá? As 2 maneiras são excelentes. Eu adoro botar criança para jogar em dupla. Adoro. Eu acho que eu gosto mais de botar as crianças para jogar em dupla do que o Leandro. Boto mesmo, o tempo inteiro eu coloco eles para jogar em dupla. E Até gera um debate entre eles, né? sim, e é legal. Eu boto eles para fazer prova em dupla. Eu acho interessante. Muitas das vezes eu boto eles para fazer prova em dupla de xadrez. E quando eu vou dar alguma prova. E aí eles fazem uma interação, esse debate aí é importante. Um ajuda o outro, eles aprendem juntos, é importante isso. Tá? Ficou claro o formato de arena? Sim. Tem uma vantagem também o formato de arena. Eu não fiz a criança de perto. Então, toda hora prestando atenção nos tabuleiros para ver onde tem uma vaga para eles querem jogar. Aí eu mantenho elas ocupadas.
Exatamente. E nesses torneios, colocar alunos para serem os árbitros é excelente, por 2 motivos. Um, eles te ajudam. Se vocês tiverem uma turma de 30 alunos, igual a Renata tem, que eu sei, é difícil você olhar os 30 alunos. Mas se você tem ali 30 alunos jogando e 2 árbitros, que vão jogar também, mas na vez deles, quando alguém perder, esse árbitro vai ser flutuante, eles vão te ajudar na condução da aula. E você pode virar para o árbitro e falar, ó, aquele time lá está conversando demais, árbitro. Vai lá divertir ele. O que a criança faz? Ela vai lá no tabuleiro dos 2 que estão conversando e fala assim, olha, vocês estão conversando muito, vocês vão perder o ponto. Os 2 vão perder ponto no campeonato. Aí eles param de falar. E o próprio aluno que falou com o amigo. E aí gera responsabilidade no aluno. E isso é muito legal. O xadrez, ele é muito legal nisso. Tá? Vamos lá. Se acontecer, Pode falar. se acontecer de dar empate. Empate. Vocês lembram como é que é o empate? Meio ponto para cada um. Ó, aluno ganhou meio ponto. Se você está organizando uma competição e que é no sistema de arena, coloca meio tracinho. Se você não está botando o número 1. Na verdade, deixa eu pensar no empate ali do jogo. Empate em quê? E como dar empate no jogo da velha? No jogo da velha, não. Não. No jogo da velha, não. Mas final. Mas você pode... Ele ganhou um pontinho, né? Tá. Você chega acabou o tempo. Eu tenho lá 2 alunos com 10 pontos. Tem algum critério daí para eu Claro que tem. Você pega, fala para os 2 que na próxima aula você vai dar uma bala para cada um, que os 2 foram campeões. Olha que maravilha. Todo mundo ficou feliz. Gostou? Renata? Muito bom, muito bom. Não, quem foi campeão foi os 2. Não precisa levar para os 30. E aí você ainda pode brincar com eles. Na próxima aula, que se vocês se comportarem bem, eu trago bala para todo mundo. Vai comprar aquele saco de bala que vem num plástico que custa R$4, vai dar para a turma inteira, ainda vai sobrar bala para você dar para o seu coordenador. Olha, cola em mim que você tá bem, hein? Ó, então... Tá complicando minha vida. Não, tô achando... minha realidade. Não, eu sei, brincadeira, mas você vai adaptar, você vai ver que dá para adaptar. Você vai ver. Eu sei. Sim. Aí eu dou bala para meus alunos direto. Eu vou e normalmente eu tenho em casa um saco de bala. Só que o que acontece? Eu esqueço de levar as balas, né? Aí tem semana que eu pego e boto a bala dentro do carro, porque eu sei que alguém vai reclamar que eu tô devendo bala. Aí meus alunos, tio, você tá me devendo uma bala. Eu, tá bom. No intervalo eu pego para você. Eu vou lá no carro no intervalo e pego e levo para eles, porque eu tô devendo mesmo e eu esqueço. Isso é normal, tá? Então, ó, viram que dá para fazer o Arena, viram que dá para fazer Suíço, mas nos jogos que, como eu falei, que o tempo é muito curto, não é... Dá para fazer, mas é melhor não. Melhor o Arena mesmo, ou todos contra todos. E a gente já falou aqui do dupla. Como trabalhar a dupla. Aí, o que a gente pode pensar? É muito legal essa dupla. Trabalhar ele em jogos. Pode ser no jogo da velha, mas trabalhar em alguns jogos que tem que elaborar planos. Nesses jogos que a gente tem que elaborar planos, jogar em dupla é muito interessante. Então, se vocês forem trabalhar... Boa noite, Luciano. Se vocês forem trabalhar, por exemplo, um torneio que o objetivo é um jogo adaptado para elaboração de planos. Por exemplo, Loser. O Loser ele trabalha elaboração de planos e movimento de peças. Você pode fazer o Loser em dupla. E aí você pode fazer o Loser em dupla com eles podendo conversar entre eles. Você vai trabalhar os planos melhor. Então, é um jogo tranquilo. E aí o que acontece? Se, por exemplo, igual a Renata lá, ela tem 30 alunos na sala dela. Se ela está botando eles em duplas,
Só ficaram 15 times. 15 times são 7 jogos ao mesmo tempo. Ou seja, o seu campeonato já foi mais rápido. Já ajudou no tempo do seu torneio. São só 15, 7 jogos. 15 times, você pode fazer aí suíço, você pode fazer arena, você pode fazer todos contra todos, já não dá, porque são 14 rodadas, é muito tempo. 14 rodadas, nesse exemplo do loser, não vai dar. Mas, por exemplo, se fosse 4 contra 4, dava. Ele diminuía mais ainda o número de jogos. Tá? Então, trabalhar jogos que trabalham planos, pode trabalhar no suíço e no arena. Por exemplo, qual jogo, não vou falar não, vamos ver. Qual jogo a gente poderia trabalhar com elaboração de planos no formato de arena? Quem quer falar alguma coisa? Luciano, deixa eu falar com o Luciano antes aqui rapidinho. Formato de arena, Luciano, é o seguinte. Você estipula o tempo que vai durar o torneio. Por exemplo, imagina que o torneio vai durar 50 minutos da aula. E eles vão jogando. Acabou o jogo dele, ele muda de adversário e vai jogando. Ele pode jogar contra o mesmo adversário se acontecer. E joga o máximo de partidas possíveis em 50 minutos. No final de 50 minutos, quem tiver mais pontos, vence. Ok? Ok. Então quer dizer que vai ter jogador que vai jogar mais partidas que outros, né? Pode ter. Luciano, se você jogou 12 partidas no torneio e ganhou 8, e eu joguei 7 partidas e ganhei 7, você foi o campeão. Mesmo você tendo perdido 4 e eu não tendo perdido nenhum. Porque você jogou mais partidas que eu. Agora, olha como é que é injusto esse formato do xadrez tradicional, não é tão justo. Por exemplo, se eu jogo lá para dar o checkmate do pastor em todo mundo. Imagina a escola, tá um aluno que dá o checkmate do pastor em todo mundo. Se ele dá o checkmate do pastor em todo mundo, o que acontece? Ele vai ganhar mais partidas que os outros, porque as partidas vão durar menos tempo. Eu até falo, tá jogando arena, tá com a partida perdida, não espera o adversário dar checkmate não, abandona e vai jogar outra. O tempo que você tá perdendo até ele te dar o checkmate, você tá perdendo a chance de ganhar outra partida. Não vai jogar outra. Abandona aquela. Esse livro aí atrás do senhor, esse livro... Aqui? A Arena de Xadrez. Aqui? Não é um livro, não. Fala sobre... Não é livro, não. Ah, pensando que era um livro. Licença aí, tá, gente? Isso daqui, ó. Em 2014, o Campeonato Mundial de Xadrez Escolar foi em Juiz de Fora. E organizado pelo Sistema X. Tá? Pela primeira vez fora da Europa. E aí, essa placa, essa aqui é uma placa, tá? Uma placa. Ela ficava colada na porta do salão de jogos, né? Do lado assim da porta do salão de jogos. Ela era Arena de Jogos. Ela está escrita em português, em inglês e em espanhol. E aqui tá, ó, o nome, né? Old Schools Chess 2014 Championship Brasil. Brasil 2014, tá? Então isso aqui é só do Campeonato Mundial que tinha essa logomarca aqui. Ok? Foi a primeira vez fora da Europa. Ele fica aqui porque a gente é apaixonado nessa placa. Aí ela fica aqui de enfeite. Aqui é o livro de xadrez nosso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui, ó, o loser, que a gente pode jogar em dupla, elaboração de planos perfeito e a batalha de objetivos. Na batalha de objetivos, a gente mostrou lá no... O que a gente pode criar? 10 objetivos no quadro, cada aluno tira o seu papel. Quem completa o objetivo primeiro vence. Ou então pode usar o baralho de xadrez, os chess cards, a escola que tiver, né? Os nossos chess cards aqui. É o nosso baralhinho. Inclusive com os personagens, o Tito e o Garibaldi. Pode usar eles para definir a batalha de objetivos. Então é um
um jogo na escola que ele depende de sorte, e ele é muito interessante para fazer campeonato dele. Por quê? Ele vai gerar um campeão diferente. Não necessariamente o melhor aluno da sua escola vai ser o campeão desse torneio. Então, quando você faz um torneio de batalha de objetivos, tem dia que um aluno que às vezes nem é tão bom deu sorte nos objetivos e foi o campeão. Então, é um torneio que é interessante ser feito na escola, tá? E é super tranquilo porque ele é rápido. Torneio rápido. E ele trabalha planos. A ideia de planos. Esse batalha de objetivos pode ser trabalhado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Depende do tema que você está trabalhando em qual turma. Primeiro e segundo ano, bota as cartinhas para eles pegarem lá a carta e usar. Agora, se você está trabalhando no quinto ano, já está trabalhando, por exemplo, ataque duplo, ataque descoberto, você pode botar lá no tema lá, ó. Capturar uma torre e fazer um ataque duplo com um cavalo, por exemplo. Ele vai tentar. E aí a ideia do jogo é essa, é elaborar planos. Torneios de elaboração de planos são muito legais. Tem vários jogos que vocês podem trabalhar a elaboração de planos. Se alguém lembrar de algum, pode falar aí agora. Jogos curtos, inclusive. Não? Tudo bem. Vocês também fizeram o curso, eu lembro de todos. Saindo agora da elaboração de planos, a gente vai para o último tema de hoje, que é competições que trabalham checkmate. Só que não os jogos tradicionais, e sim jogos adaptados que trabalham checkmate. Ou seja, esses jogos que eu acabei de falar, para trabalhar o checkmate, a gente vai ter xadrez australiano, que é em dupla. A gente vai ter o Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz é aquele jogo que a gente usa as cartas e o aluno tira lá 5 cartas e aí ele tem lá as 5 cartas dele e na vez dele ele vai botando as cartas no jogo. É um jogo que dá para fazer um campeonato desse jogo super tranquilo. Aí eu sugiro fazer esse jogo, um campeonato desse jogo, no formato de suíço. Por quê? Porque eles perdem um tempo embaralhando e distribuindo as cartas, trocando de adversário. Então é melhor fazer no sistema suíço, 5 jogos para cada um. Não deu tempo de fazer 5 ali, só deu tempo de fazer 4. Se você quiser usar outra aula para fazer o último, faz. Se não quiser, pode parar com 4, mesmo que tenha mais de um vencedor. Lembrar, a gente está na escola. Não precisa ser regra da FIDE super, ultra, mega, power, oficial, tudo. Não. Escola é lúdico. Fazer a criança gostar do jogo. Fazer a criança interagir com o amiguinho. Só isso. Aprender a ganhar e a perder. Esses são os objetivos. Lidar com derrota, lidar com vitória, lidar com respeito a eles. É os objetivos do xadrez. Aqui na escola a gente vai trabalhar isso de maneira muito tranquila com eles, tá? Agora, tem um jogo, um campeonato que principalmente com os alunos do terceiro ano é fantástico de fazer. Fantástico mesmo, é um campeonato muito legal que a gente trabalha os mates elementares. Antes de eu falar isso aí, como é que vocês... Mates elementares é 2 torres contra o rei, 1 torre contra o rei, 1 dama contra o rei. Tá? São esses que é o beijo da morte, que é o beijo fatal, o checkmate escadinha, que é com 2 torres, ou 1 torre e rei contra rei. E a gente ensina esses mates para eles no terceiro ano. Como é que será que a gente pode fazer um torneio, não só para o terceiro ano, mas para o quarto, para o quinto, para adolescente ou até para adulto que está aprendendo a jogar xadrez? Como é que a gente pode organizar um campeonato dessa modalidade? Alguém quer sugerir alguma coisa? Não tem problema errar, vamos lá. Porque tem um aluno tem só o rei, né? Um tem só o rei, o outro tem 2 torres e o rei. Quem vai ganhar? Provavelmente quem tem 2 torres e o rei. Provavelmente. Quando eles estão aprendendo, não.
O aluno dá mole e perde uma torre. Quando vê, não consegue dar checkmate. Aí a gente brinca que a gente fala que quem ganhou foi o rei, que estava só com o rei. Mas eu preciso fazer aquele que está só com o rei. Eu preciso fazer aquele que está só com o rei jogar também é outra possibilidade, né? Jogar com as duas torres também, senão só um aprende. Fala, Rê. Nata. Não, eu tô pensando aqui, mas acho que não. Não? Não sei se funciona. Vamos lá, ué. Aquele modelo de círculo, né? Tá, um círculo. Pode funcionar. Dois grupos, não é isso? Sim. Ela tá falando o seguinte, monta um círculo, coloca, por exemplo, 4 alunos no lado de dentro do círculo, 4 tabuleiros, 4 alunos do lado de fora. Bota os alunos do lado de fora com, por exemplo, cada aluno do lado de fora com o rei, cada aluno do lado de dentro com 2 torres e o rei. Tá? Eles vão jogando, passa 1 minuto, ela fala para eles, troca. Aí os alunos de dentro têm que trocar de lugar. Até, por exemplo, o aluno voltar no lugar dele. Quando ele voltou no lugar dele, você conta quantos checkmates esse time deu. Aí agora inverte. Quem vai jogar com 2 torres é o time de fora. E aí ela marca 1 minuto, vai rodando. Até o aluno chegar no lugar dele. Quando o aluno chegar no lugar dele, quantos checkmates ele deu? Excelente. Aí, boa ideia. Por exemplo, eu nunca tinha pensado nisso. Você falou 4, eu falei, não, agora deu certo. Eu estava pensando numa roda de 30, não ia dar certo. Numa roda de... Não, a gente divide, tá certo. Numa roda de 30 não dá certo. Várias rodas. Mas você tem 3 rodas com 5 tabuleiros em cada. Sim. Olha aí, já te ajudei. Mas olha, a gente faz de um jeito que é muito legal. A gente pega 2 tabuleiros e coloca aqui, tá? 2 tabuleiros, um ao lado do outro. No tabuleiro de cá, o aluno tem 2 torres e o rei. No tabuleiro do lado aqui, ele tem só o rei. Aí no tabuleiro de cá, o aluno aqui tem 2 torres e o rei, e no de cá ele tem só o rei. Ou seja, aqui ele tem que se defender, aqui ele tem que atacar. E aí o que eles fazem? Cada um faz um movimento no tabuleiro e pula para o tabuleiro do lado. Faz e volta para aquele tabuleiro. Faz e volta para aquele tabuleiro. Quem der checkmate primeiro vence. Você trabalha assim, os mates elementares, e eles só precisam mudar do tabuleiro para o lado. Ir para o tabuleiro para o lado, voltar para o tabuleiro dele. Ir para o tabuleiro do lado, voltar para o tabuleiro dele. E não tem perigo de um fazer movimento a mais que o outro, porque os 2 estão indo juntos. Então, os 2 estão indo juntos. Eles podem simplesmente, um joga com as peças brancas de um lado, o outro com as peças pretas. O menino faz um movimento com a branca, o outro faz um movimento com a preta, muda para o tabuleiro do lado. Ele faz um movimento com a branca, o outro com a preta, volta para cá, branca e preta, pronto. Tranquilo, eles vão ter a mesma chance de ganhar. Você monta a posição parecida. Você pega uma posição, monta um espelho, monta para um na horizontal e para o outro na vertical. Eles nem vão perceber que a posição é igual. Porque está uma assim e outra assim. E a verdade, a chance de um ganhar vai ser a mesma. E aí vocês vão montar. Tranquilo de fazer. E esse é muito legal, porque você faz um campeonato assim, usando o suíço, por exemplo, 5 rodadas, ou até 5 rodadas, 4, se não der. E faz, eles vão aprender o checkmate, fazendo e tomando. O amiguinho vai dar o checkmate neles, elementares, e eles vão aprender. E vocês podem até mudar. Rodada 1, o jogo vai ser com 2 torres. Rodada 2, é só com uma dama. Rodada 3, é só com uma torre. Rodada 4, é com a dama e com a torre. Ó, você variou opções de checkmate diferentes para fazer um campeonato. Ah, mas o meu objetivo naquela aula era só fazer o checkmate com 2 torres. Tudo bem, seu campeonato vai ter só 2 torres. Ah, não, meu objetivo era trabalhar todos os mates elementares. Você coloca mais. E aí, ó, tranquilo, deu checkmate em todo mundo, as crianças aprenderam a fazer campeonato, a jogar campeonato.
ficaram felizes e vocês com sem sacanagem. E vocês com caneta e papel. Vocês montaram um campeonato de xadrez. Com caneta e papel, vocês montaram um campeonato de xadrez com qualidade. Não foi jogado. Foi simplesmente com qualidade mesmo. Com embasamento pedagógico. Mas simplesmente você usou a moda antiga. Você escreveu. Não é feio escrever. O campeonato dele é mais bonitinho porque ele usou uma impressora, isso, aquilo. Não. Você foi mais criativo que ele. Você criou jogos diferentes. A gente fez aqui um festival da criança. Em Juiz de Fora. Agora a gente vai bater papo, tá, gente? Aqui em Juiz de Fora, eu já fiz durante 5 anos Festival da Criança. No Festival da Criança, eu faço o campeonato de loser, eu faço o campeonato de australiano e eu faço o campeonato de duplas, onde uma criança joga com um adulto. Esse adulto ou é o pai dessa criança ou é algum adulto que foi lá participar do campeonato. Tá? Esse campeonato de duplas, eu faço que eles não podem se comunicar. Aí, quando falta criança, assim, por exemplo, o pai daquela criança não joga, um adulto vai lá ver que tem uma criança sem dupla, vai lá e convida. Então ele vira e fala assim, como é que é seu nome? Aí a criança fala, você quer jogar comigo de dupla esse campeonato? Aí a criança vai e joga com um adulto que ela nunca viu na vida. E joga os dois de dupla. E é divertidíssimo. Por quê? Porque às vezes o adulto tá lá, ele monta o checkmate direitinho, bonitinho, a dama tacando lá na beiradinha assim, aí a criança vai, aí o adversário vai atacar a dama, em vez dele ir lá botar a dama lá e dar o checkmate, ele volta com a dama pro lugar que tava. Aí é engraçado, porque todo mundo se diverte, os pais se divertem, os filhos se divertem quando joga pais e filhos. A família inteira adora. Esse festival nosso da criança, ele começa 8h30 da manhã, ele para 5 horas da tarde. Os pais almoçam no lugar. A gente bota um xadrez gigante, faz competições com eles de correr e fazer movimento no tabuleiro. Esse jogo da velha, por exemplo, Leandro vai falar na aula que vem, que dá para você jogar ele por equipe, no chão da escola. A Renata já vai gostar disso aí. Ó. No chão da escola, jogo da velha, só com 3 peças. Os alunos ainda vão querer criar essa peça. Criar essa peça grande. Vai ser fácil. Vai criar com detergente, vai criar com aqueles caixas de sabão em pó, sabe? Sabão em pó líquido, coisa que fica em pé. Vocês vão criar a peça dentro da escola fácil, que vocês só vão precisar criar 3 peças. O tabuleiro de jogo da velha, vocês vão desenhar no chão com giz. É fácil. Ou com fita crepe. Tranquilo. E aí vocês vão ver na próxima aula. Mas esse Festival da Criança é fantástico. E a gente faz um Festival da Criança, a gente faz o campeonato de xadrez tradicional no Festival da Criança, mas faz essas modalidades adaptadas. Cara, eu acho que a competição de mais sucesso que eu organizo é essa. Os pais adoram, muito legal. O Festival da Família eu faço isso também. Tem escola que eu trabalho que tem o Dia da Família, né? O Festa da Família, cada um chama de um nome. E eu organizo competição de xadrez, o pessoal se amarra, os pais brincam, porque eu boto a família para participar, eu acho importante isso. Aqueles que sabem, boto eles para participarem e adoram. Beleza? Vamos lá. Quem quer falar alguma coisa? Parei de falar. Hoje, eu falei que hoje era mais tranquilo. O Leandro maltratou vocês. Ele falou, maltratei eles. Nossa, joguei um montão de conteúdo. Eu falei, cara, não tem problema não, tá tudo lá na plataforma, eles estudam devagarzinho, eles vão ter acesso. Fala, Luciano. Bom, dentro dessa questão aí dos matematicos, a competição que poderia ser criada no sistema suíço seria uma competição onde as brancas deveriam, né, sempre dar um ato com um limite de tempo, caso não tenha uma tarefa suficiente, estabeleceria um número de lances. As brancas darem um marco, né, um marco militar, caso não desse nesse tempo ou nesse número de lances, as pretas ganhariam a partida. Dependendo da forma, pode pensar assim, alguma coisa assim. Eu costumo determinar, por exemplo, quando eu vou fazer uma competição de
de suíço na sala de aula, eu marco um tempo. Se deu aquele tempo, a partida não acabou, eu viro para os meus alunos, ó, tem 1 minuto para a partida acabar. Se não acabar, vai ser empate. Para as turmas menores é tranquilo de fazer. Não é a regra legal do xadrez, tudo certinho, bonitinho, mas é uma adaptação que força com que eles conversem menos e consigam fazer jogar esse jogo de maneira tranquila. A ideia foi essa, Luciano? Ou não? A ideia que eu falo é o seguinte: dentro dos mates elementares, as pretas sempre jogarem apenas com verde. Ah, sim. Sim. Entendeu? Aí, então não teria como as pretas dar mate, então não caberia empate, né? As brancas deveriam dar o mate em um determinado espaço de tempo ou em número de lance. Ah. Conseguindo, aí as pretas ganham a partida. E como é no sistema suíço, ora o jogador ia jogar de brancas, na próxima partida, de pretas. Mudando o tipo de mate, entendeu? Eu não tinha escutado a palavra os mates elementares. Desculpa, Luciano. Cara, sua ideia foi excelente. Você bota você bota um número de lances para cada aluno e um número de tempo, um determinado tempo. Fantástico. Porque você consegue fazer com que todos os alunos tenham que dar o mate. E assim, você olha assim, pô, dá para dar o checkmate com 2 torres em 10 lances. Você bota lá que ele tem 30. Bota mais. Se der para dar em 10, você botar para ele 15, esquece. A maioria não vai conseguir. Fala, Luciano. Não, entendi. Não ia te interromper, não. É Exatamente isso, né? Sabendo que se pode dar uma determinada estipular para o aluno uma quantidade maior para ver se ele dá o objetivo. Sim, legal. Até, inclusive, você pode fazer uma competição diferente na sua sala. Você pode botar todo mundo para jogar isso na mesma posição. Aquele que ganhar em menos lances vai ser o campeão. E aí ele vai ter que dar lá. Ó, eu fiz em 22 lances, o outro eu fiz em 21. E aí eles vão tentando. E aí pode ser interessante também. Bem... O aluno pode até, embora que o professor estabeleça um número de lances, até com uma variação, mas o aluno pode encontrar outras variantes que ele possa levar o mate até em menos lances, ou até um pouquinho mais, mas que ele vai trabalhar a estratégia, né? E vai conseguir observar naquela partida uma variação diferente daquela que o professor propôs. Perfeito. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no quadro que eu esqueci aqui, né? Eu tinha estudado aqui as coisas, mas não. Gente, quando vocês forem trabalhar esse sistema de arena, tá? É importante vocês botarem os seus alunos para sortear, tá? Vocês não estão usando o computador. Então, se eles vão trocar rápido de lugar, coloca eles para sortear. Pecinha branca numa mão, pecinha preta na outra. Eu gosto muito de ensinar os meus alunos como sortear sem eles verem. Por quê? Eles têm a mão pequena, a criança tem mão pequena. Muitas vezes eles vão segurar a peça e a peça fica aparecendo aqui. Então, como é que eu falo para eles? Bota a mão para trás, fica com a mão separada uma da outra. Assim, ó. Tipo assim, ó. Eles botaram a mão aqui assim, o aluno não está vendo, mas eles não estão trocando as peças de mão. Então é super tranquilo. Então está jogando na carteira. Pega a mão, coloca embaixo da carteira assim, deixa só assim, ó. Aí eles vão olhar, vão ver o seu braço, vão saber que você não está trocando. As crianças normalmente não trocam de mão as cores. Por quê? Porque eu ensino valores desde o início. Mas para nem ter a possibilidade do amigo falar que ele trocou, ensina esses jeitos que é mais fácil. Tá? É a única coisa importante que tem no Arena que a gente precisa lembrar de falar. Sempre sortear as cores. Beleza? Mais alguém? Participaram um pouco, assim, foi legal. Eu esperava que vocês participassem mesmo. Falei com o Leandro, eu quero que eles participem. E o do Leandro foi difícil? Fala pra mim. Vamos agora sacanear o amiguinho Leandro, vai.
Foi difícil? Cuidado que o Leandro estava lá no Rio, né? Não, ele foi embora. Foi embora, já que eu posso falar. Só o de Sá que tá Tá aqui. gravando, tá gravando. Tá gravando, mas o de Sá tá aqui, ó. O de Sá amanhã vai contar pra ele. Mas eu também conto. Vai, o Leandro ensinou coisa difícil? Bastante conteúdo, né? O Leandro tinha bastante conteúdo e é um conteúdo novo, então é difícil ter um conteúdo novo, sistemática, tudo, mas deu para pegar bem. E tem uma didática boa também. Mas o que ele tava falando com vocês é difícil mesmo de início. Depois vocês veem que praticando é mais fácil. Mas na verdade a ideia aqui não é nem fazer campeão árbitro internacional de xadrez, não. Se vocês entendem um pouco de como funciona, vocês já conseguem adaptar isso aí dentro da escola. A gente está pensando em escola. Então, assim, você já consegue conversar com um coordenador de escola quando ele sentar na sua frente e falar assim, eu quero organizar aqui um campeonato de xadrez na nossa escola. E ele, mas como é que você vai fazer isso? Aí você virar para ele e falar assim, eu vou fazer esse campeonato aqui desse jogo, porque ele demora um tempo reduzido, de aproximadamente tantos minutos, eu vou usar o sistema de arena, aí eu posso, se eu não tiver impressora da escola à minha disposição, eu posso usar uma folha de papel ao maço, que dá para separar os alunos perfeitamente, e a fundamentação pedagógica disso é isso, isso e isso. Acabou, ele vai ficar simples. E aí, pronto. Você já resolveu o problema de maneira simples. E mostrou para o coordenador da escola que você tem embasamento. Sabe o que está fazendo. Oi, Angeline. Eu tenho dúvida numa coisa aqui na aula do Beto, mas eu confesso que eu não voltei a estudar para ver se eu resolvia isso ou não. Eu ainda tenho dúvida na questão da quantidade de rodadas que você determina para um torneio. É pela quantidade de alunos, é pela modalidade. É pela quantidade de alunos, Angeline. Você quer que eu te fale ou você quer olhar lá porque está escrito? Ele mandou isso tudo escrito. Não, dá lá para deixar de eu falar. É fácil. Na verdade, se eu te falar, você vai esquecer de novo, né? Por exemplo, você tem 33 alunos. Mais de 32. Você já não usa 5 rodadas, você usa 6. Mas tem a conta para fazer, que ele ensinou na outra aula. Mas ele botou isso tudo escrito. É mais fácil do que você decorar aqui, como eu falando. Eu lembro que ele pôs a tabelinha lá. Exatamente. Isso já é pré-determinado, então. É porque tem uma conta matemática, né? Porque o que acontece? Dependendo da conta, por exemplo, se você tiver 36 jogadores, não, vamos botar 40. 40 jogadores. Se eu fizer 5 rodadas, a chance de eu chegar na última rodada com 3 jogadores com 5 pontos é muito grande. Então, teoricamente, se eu fizer somente 5 rodadas, numa situação de 40 jogadores, provavelmente eu não vou ter o melhor jogador como campeão. Agora, se eu tenho 40 rodadas e tenho 6, eu não vou ter 2 jogadores com 6 pontos no final. Eu posso ter 2 com 5 pontos e meio. Que na última rodada eles empataram. Mas 2 com 6 pontos eu não vou ter. E aí eu consigo, através do sistema suíço, que é o mais justo de todos, o sistema suíço e o sistema de o Turing, que é todos contra todos, eu consigo falar que no final do campeonato o melhor jogador foi o campeão. O seu aluno não vai chegar em casa e vai falar assim, pai, eu fui mal no campeonato porque eu perdi para o campeão, para o segundo lugar e para o terceiro lugar. Não, isso não vai acontecer. Ele não vai enfrentar o primeiro, o segundo e o terceiro no sistema suíço, por exemplo. Tá? Legal. Obrigado. Mas tem a tabelinha lá. Qualquer coisa, se você não achar onde está, você me chama que eu te mostro lá. Lá está escrito bonitinho. Vamos lá, mais alguém? Ó, se vocês não falarem mais nada, eu vou desligar e vou embora, hein? Aproveita que eu tô deixando vocês passarem à vontade. Ó, vocês estão muito desanimados. Aí, Tsá. Ninguém fala nada, Tsá. Vou puxar a orelha deles. Ah, normal, né? Não, gente, vamos lá. Sem problema, se vocês entenderam como funciona a arena e como a gente pode botar jogos adaptados. Agora,
ou o jogo que vocês criarem, ou o jogo que a gente criou e que vocês aprenderam, pode botar em prática. Não precisa ser só com quem está aprendendo, pode ser com quem já sabe. A gente organiza aqui campeonato de xadrez australiano, por exemplo, entre adultos. Campeonato mesmo, onde só vale jogar xadrez australiano. A gente organiza aqui campeonatos de xadrez temático entre os adultos. Por exemplo, nós vamos jogar um campeonato de Gambito do Rei. Ou seja, gente, isso não é para escola, tá? Não é para escola. Esquece a parte de escola agora. Só para vocês saberem. E aí só vale jogar Gambito do Rei, Gambito da Dama. A gente escolhe às vezes uns temas táticos e faz esses campeonatos, mas normalmente esses campeonatos eles são num ambiente mais descontraído, tomando um suco, aquele suco que criança não pode beber, sabe? Então a gente faz esses torneios de brincadeira mais entre os adultos, mas para a escola eu acho que é isso, é legal. Para a escola dá para fazer também esses temáticos, né? Combinar com os alunos, por exemplo, tem que jogar D4 e o outro tem que jogar D5, por exemplo, e continuar a partida ali. É um exemplo. É uma modalidade adaptada que você vai usar o sistema suíço, por exemplo. E aí é tranquilo de fazer. Tá bom? Vai lá, Luciano. Geralmente, em campeonatos escolares, qual o ritmo utilizado? Nos campeonatos escolares. No xadrez clássico. No xadrez clássico se usa, com mais de 6 jogadores, eles usam o sistema suíço. Mas eu falo o ritmo. Aí depende. Vamos lá. Se você quer organizar um campeonato escolar, que vão ter muitos participantes, se não é, por exemplo, o campeonato estadual, eu quero fazer um campeonato municipal de Maceió. Tá? Primeira coisa que você vai definir, vai ser um torneio pensado ou não vai ser um torneio pensado? Se você pensou, se vai ser um torneio... eu quero um torneio pensado porque os meus alunos, as crianças de Maceió, já conseguem jogar torneios mais demorados, tranquilo, você organiza um campeonato pensado em Maceió. Não, eu quero organizar porque as crianças estão mediano, não conseguem ficar muito tempo. Você pode organizar um torneio rápido, de 20 minutos, 15 minutos. Tá? A galerinha tá craque e quer brincar. Vou organizar um torneio de 5 minutos com 5 segundos de acréscimo. Isso tudo é tranquilo. Se você for usar a escola, se você quer usar para fazer um torneio na escola e vai ter um relógio para definir o tempo, 10 minutos é excelente. É um tempo excelente para usar na escola. Campeonato, se for o xadrez clássico normal. Torneio de 10 minutos é tranquilo de fazer. Era essa a pergunta? Respondi certo? Aqui, vou te falar, aqui o Campeonato Mineiro, não, o Campeonato Juiz de Forano de Xadrez, o que classifica para o Campeonato Mineiro escolar, o tempo é de 15 minutos. No Campeonato Mineiro escolar, a etapa... Minas Gerais é um estado muito grande, né? Então, Minas Gerais tem etapa micro-regional, etapa regional e depois etapa estadual. Divide o estado em 8 micro-regiões. Não, 8 micro-regiões. Não, mentira. 8 regiões. 7 regiões. Aí, mais a capital. O de Sá tá me soprando aqui. São 6 regiões, mais a capital, que é Belo Horizonte, tá? E aí pega essa região e faz micro-regiões com elas. Então faz torneio de cidades próximas. E aí quem classifica nessas micro-regiões disputa a regional, que é aquela região com os campeões de cada micro-regional. E aí quem ganha vai disputar estadual. Aí a primeira etapa, que é a micro-regional, são 15 minutos. A etapa regional são 20 minutos. E a etapa estadual são 45 minutos de reflexão para cada jogador. Aí o municipal daqui, não o municipal clássico, o municipal clássico é uma hora de jogo. O municipal o que classifica para esses jogos são 15 minutos em Juiz de Fora. O intercolegial. Tá?
Beleza, gente? Ó, então um grande abraço para todos, tá? Fiquem com Deus. Vocês já sabem do esquema. Essa semana, acho que é amanhã que o Leandro coloca, né? As coisas, já vai ter informação dessa aula de hoje na plataforma para vocês. Era uma aula mais tranquila mesmo, para vocês participarem, para vocês perguntarem. E semana que vem, nossa última aula também, a ideia é que vocês participem bastante, tá? Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, só mandar aqui, ó. Estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Boa noite a todos. Tomara que